O meu entrevistado de hoje não engole a ideia de ir na onda dos outros e não parece dar muita importância ao que os outros pensam dele. Numa época em que cada vez menos gente fuma e o consumo de álcool está caindo, ele montou um bar que tem como símbolo uma senhora tailandesa exibindo o sorriso banguela, com cigarro aceso na mão direita e uma caneca na outra. É o Bar Pilek, que presta tributo a uma senhorinha que ele conheceu quando morou na Tailândia. O nome dela é Lek, e Pilek equivale a Dona Lek. O bar dele é um bar tailandês? Sim, mas não espere por um bar temático com estátuas de Buda ou de elefantes, dois souvenirs típicos da Tailândia. O objetivo dele, afinal, era sair da mesmice e fugir do caricato, o mesmo objetivo que norteou o restaurante dele, que fica aqui em frente, o Ping Yang. Este faz sucesso estrondoso com pratos apimentadíssimos e não serve um dos pratos mais célebres da Tailândia, o Pad Thai. No episódio de hoje, Maurício Santi. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Maurício, qual que é a importância que você costuma dar para o que os outros pensam de você? Zero. Zero. Primeiro de tudo, tem que ter muita convicção do que se faz. Como é que faz para chegar assim, né? E o objetivo, né? Uhum. Eu não me pauto por nada que ninguém fala. Seja de cliente, seja de mídia. Uhum. Eu pesquiso, trabalho e tenho as minhas convicções. E aí é o foco, né? É o sonho e as convicções do que se quer fazer. Sempre foi assim? Ou isso teve um momento que... Imagino que isso é uma trajetória libertária, mas assim, não é fácil. Acho que muita gente gostaria de chegar a um momento assim, tipo, cara, o que os outros vão pensar, independente... Porque na verdade é isso, né? Independente do que você quiser, as pessoas vão pensar o que elas quiserem sobre você, né? Não foi assim desde o começo, mas a partir do momento que eu me identifiquei o que eu queria fazer e como eu queria fazer, o como vai acontecendo, vai se construindo, né? A gente constrói conteúdo de trabalho e pesquisa e com isso vai adquirindo convicções e certezas e a vontade nunca se pauta porque é hypado ou não, é uma coisa que eu quero criar, é um movimento que eu entendo que vai acontecer. E nunca, vamos fazer isso porque é legal, Ctrl-C, Ctrl-V de outro lugar, ou de uma tendência, ou de um ingrediente, ou o que for. É sempre por capital intelectual, né? É aquilo que a gente se constrói como profissional e como a gente vai se expressar com isso. Então é uma expressão de um capital intelectual que é construído ao longo do tempo. Você está falando de por exemplo, seguir receitas já que estão sendo... de sucesso, assim, né? Quer dizer, os bares estão indo para esse lado, as tendências, né? Você não gosta das tendências? Não gosto. Na verdade, não ligo muito. Eu não se pauta por elas? Não me pauto por elas. Você faz esse negócio, você faz para os clientes, você precisa que eles venham, né? Quer dizer, também não dá para ter essa postura e a casa vazia, né? Quer dizer, você está com negócios que estão indo muito bem, assim, né? Teve algum choque, algum momento que isso... a vontade do cliente, a sua vontade, cara, eu sinto muito, desse jeito, ou eles pedirem uma coisa, né, por exemplo, lá no Ping Yang você não tem o Pad Thai, né, que é talvez o prato máximo ali da Tailândia, assim. Isso de alguma forma gerou algum ruído? Principalmente no começo, né, muita gente pedia, mas como é um restaurante tailandês não tem Pad Thai? E aí é muito do treinamento da equipe, né, da gente municiar a equipe, ficar muito claro qual é a nossa missão, qual é o conceito da casa, o que a gente faz ali e passar isso para o cliente. A gente explicar o motivo por que não tem o prato e mostrar quem a gente é, o que a gente tem. A gente tem isso por causa disso. Então é um processo, obviamente que isso fere um pouco, porque o Pad Thai é o prato mais vendido em qualquer restaurante tailandês fora da Tailândia. Então logo de cara eu já abdiquei de um prato que tem um faturamento garantido.
demanda um pouco de coragem e aquilo que eu falei, que é ter convicção do que a gente faz, né? Para eu vender pad thai, eu criei uma outra marca, que é uma outra coisa que acabou de nascer, que é o Thai Food Shop, que é uma marca que nasce para o delivery. Sim. O Ping Yang não é deliverable, não tem... Sim. Então, mas aí você resolve já essa questão. Exato. Quer dizer, você quer o pad thai, você pede no delivery. Exatamente. Então, o Thai Food Shop nasce com outro conceito, outra característica, por outro motivo, que é exatamente para matar essa outra fome, que é essa comida tailandesa de uma cara mais comercial. Obviamente que com alma, e a marca está super bonita, por sinal. E lá você vai comer pad thai, você vai comer arroz frito, vai comer frango frito, é outro tipo, é outra coisa. O Ping Yang nasce com um propósito, o Thai Food Shop tem outro. Então, cada coisa na sua caixinha. Em termos de negócio, você acha que o caminho que você seguiu de você fazer estabelecimentos, digamos, que fogem da mesmice, que são únicos, né? E se você seguisse o caminho oposto, né, de você fazer o que já está sendo feito, mas também já está, enfim, né, as pessoas já estão esperando, você acha que tem um caminho que é pior ou melhor, mais seguro? Como é que você avalia? Imagino que você teve essa reflexão de, posso fazer talvez uma coisa mais que já está aí, que já está bombando. Sim. Como é que você vê isso? Eu, se fosse pensar e planejar um pouquinho melhor, eu jamais abriria até um restaurante. É coisa de maluco abrir. Abriria qualquer outro tipo de business que tem margens muito melhores. Mas isso pela margem? Por margem e por tempo de trabalho. Tem inúmeras funções que a gente pode fazer de carreira, que você trabalha muito menos e tem margens muito melhores. Sim. Abrir um restaurante é realmente coisa de... Com risco menor também, risco menores também. Abrir restaurante, eu digo que é coisa de pessoas inconsequentes. É extremamente trabalhoso manter um restaurante. Abrir é fácil até. O negócio é manter, ter constância, né, no atendimento. Então, a minha escolha é um pouco de inconsequência e muito de acreditar nos sonhos, nas minhas convicções. Entender o business, entender a cidade, entender o mercado, acessar todo o capital intelectual de 25 anos de trabalho, de barriga no fogão, de pesquisa, e entender com essas munições o que a gente pode fazer nesse mercado, aqui em São Paulo, no caso. Você consegue identificar o que mais te atrai nesse universo? Assim, qual que é o tesão de ter um negócio desse? Porque muita gente de fora tem esse tesão, quer dizer, eu tenho esse tesão, mas eu penso, conhecendo muita gente, assim você vai, bom, não é assim, aquela coisa do prazer e o trabalho, né? Muita gente que não é do business enxerga o mundo de restaurante de uma forma muito romantizada. E ter um restaurante é zero romântico no dia a dia. Acontecem inúmeras coisas no dia a dia de um restaurante que é um pé no saco. Te rouba tempo e energia com coisas que não tem nada a ver com a parte romântica do restaurante. A parte romântica do restaurante existe em momentos. O tempo todo, quase todo do restaurante são coisas chatas de lidar. Seja Enel, eu tenho brigas com a Enel, desculpa Enel, mas é isso. Sim. Sabe? Fornecedores. Fornecedor de energia. As pessoas não se dão conta, mas o restaurante quando está fechado, ele não para, né? Não para. Gente entrando, fornecedor. É um organismo vivo. Aí você preparou a semana inteira, a equipe toda, todo mundo brilhando, o fornecedor te entregou tudo, aí chega na sexta-feira à noite, acaba a energia, você fica 3 dias sem energia. E aí, o que você faz com isso? Sim. Então tem diversos desafios do dia a dia e coisas que acontecem que às vezes você não está nem sabendo o que vai acontecer, não é previsível. E como é que você lida com essas dores de cabeça do dia a dia? Primeiro que a gente tem que ter uma equipe muito bem treinada e muito forte, e eu tenho um grande orgulho de falar isso no Ping Yang, aqui no Pilek, no Thai Food Shop, que agora está nascendo. A gente tem uma equipe muito robusta e que veste muito a camisa, e a gente se prepara para isso. O dia a dia demanda esse tipo de coisa, porque elas acontecem, as adversidades acontecem diariamente. E tem coisa que a gente aprende na hora. Tem coisa que a gente aprende na hora. Muita coisa vai da experiência profissional e pessoal de cada pessoa, e às vezes tem que tirar o coelhinho da cartola. Tem coisas que a gente realmente aprende no dia a dia. Óbvio que a gente consegue se preparar com muita coisa,
Mas tem coisas que acontecem no dia a dia que são além, bem do além. Para você delegar é tranquilo? No começo não era, mas depois com o tempo a gente vai aprendendo que se você não delegar, você vai ficar refém do próprio negócio, refém de si mesmo. Mas tem um momento de aprendizado mútuo, tanto de quem gere quanto de quem vai ser gerido, que são peças aprendendo junto, um mostrando para o outro e aprendendo, até que você começa a delegar, e essa pessoa vai delegar também, porque ela vai precisar delegar para outras pessoas. Esse é um papo que eu tenho com os meus líderes, com a minha equipe. Se você for ficar olhando para isso aqui, você vai ter que delegar, senão você vai morrer, você vai se estressar com coisa que já não é mais sua. Isso foi um aprendizado meu também. Começo de carreira, quando de cozinheiro virei chefe, eu queria fazer tudo. Tem alguma coisa que você é apegado ainda? Bom, isso aqui eu preciso fazer. Alguma etapa do processo? Eu tô num processo cada vez mais desapegando dessas coisas, mas eu tenho um olhar muito clínico. Eu sou o chato do rolê. Eu entro no Ping Yang, eu entro no Pileque, se tem uma coisinha, 1 centímetro fora do lugar... E é isso da operação completa, não só da cozinha. Operação completa. Seja no estoque, câmara fria, câmara congelada, ou uma organização de mesa e cadeira. A minha equipe eles já até olham para mim e já dão uma sorrisinha. Você viu alguma coisa, né? Não, a gente percebeu que para montagem do cenário você já estava ali muito preocupado com a ambientação toda aqui, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que olhar para o todo, do macro para o micro, com o olhar ligado 100% do tempo. Porque a hora que você tiver o 99%, é nesse 1% do momento que vai acontecer alguma coisinha errada. Sim. Porque você não baixou a guarda e tomou um soco na ponta do queixo. Mesmo a gente estando assim, extremamente ligado e equipe treinada, erros acontecem. Porque somos humanos e isso não para, quer dizer, não para. É teatro, né? Quer dizer, todo dia uma apresentação nova. Exatamente. Como é que é trabalhar com você? Eu não sei se estou apto a responder essa pergunta. Como é que você acha? Eu acho que em muitos momentos deve ser um saco. Por quê? Exatamente porque eu sou meticuloso. Mas acho que na maior parte do tempo eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu venho de uma época de cozinha que não era assim. Eu era completamente diferente, muito mais enérgico, ríspido. Só que os tempos mudaram e a gente tem que se adaptar, né? O darwinismo tá aí para isso. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila com a minha equipe, eu dou espaço para todo mundo. Eu sou rigoroso com a entrega, mas eu não sou rigoroso de, não, você vai fazer isso assim, assim, assim. Eu deixo a pessoa fazer. Vamos ver se você vai cortar caminho ou se você vai fazer uma coisa de outro jeito que vai chegar no mesmo resultado final, que vai funcionar. Parabéns, legal. Ensina pro seu colega do lado e o outro do lado, porque funcionou. Antigamente eu era muito mais rigoroso, métodos e processos de uma forma chata, talvez. Hoje em dia eu dou espaço para todo mundo, mas se eu percebo que não vai funcionar, ou que vai descaracterizar, ou que vai cortar caminho de alguma coisa, eu falo, não, volta e vamos fazer assim, porque isso é o que funciona. Então, dar espaço para as pessoas, acho que faz parte de gerenciar pessoas, né? Tem que dar espaço para as pessoas. Cada um tem um talento, cada um tem um background diferente, cada um tem um aprendizado diferente. Então, é entender e colocar isso na balança e saber o momento de decidir, não, é assim ou pode fazer assim que vai funcionar. Mas, no geral, acho que eu sou bem tranquilo exatamente por dar espaço para as pessoas. Eu sou muito amigo deles. Gosto de estar com eles depois do trabalho, fora do trabalho. Às vezes sai para tomar cerveja com a equipe. Então, é uma coisa que cria uma alma, né? Uma interação com eles todos. Óbvio que eu não consigo fazer isso sempre. Às vezes até gostaria de fazer mais. E eles têm que ter um espaço para falar mal do chefe também, né? Claro. Faz parte do processo. Claro. Como é que você acha que eles te enxergam? Que as pessoas em geral te enxergam? Eu nunca paro para prestar atenção nisso. Eu sou um sonhador ativo. Eu tenho os meus sonhos, minhas convicções e baixo a cabeça e trabalho. No momento certo, começo a compartilhar com as pessoas e vejo o quanto que elas assimilam e vestem a camisa disso que eu tô pensando. Geralmente funciona muito bem. Eu realmente não ligo muito para isso. E que sonho é esse? Quer dizer, você tem 2 restaurantes já, enfim, restaurante e um bar.
super bem. O Pyang foi, acho que desde o começo já começou a bombar, enfim, uma coisa... vamos falar sobre a questão da comida tailandesa em São Paulo, que foi um negócio que talvez só você tenha conseguido fazer vingar, de fato, né? Mas qual que é o seu sonho? Assim, onde você quer chegar? Assim, eu sempre olho para trás também, porque fui eu que cheguei com a cozinha tailandesa no Brasil, né? Tiveram pessoas, restaurantes que fizeram e fizeram bem, cada qual no seu momento, um momento de Brasil diferente, da cidade de São Paulo diferente, de sociedade de consumo diferente, de acesso a ingredientes diferente, mudou muito, né? O que eu venho batalhando há muito tempo é acesso a mais ingredientes tailandeses, sejam ingredientes frescos que a gente planta e cultiva aqui, ou seja, ingredientes importados, coisas que vêm da Tailândia. Eu estou há muitos anos trabalhando com contato com a embaixada, com a Câmara do Comércio, vou todo ano para a Tailândia, acesso fornecedores, mostro o mercado que tem no Brasil, quão crescente é. Hoje eu tenho, por conta do Ping Yang, agora Pilek, Thai Food Shop, eu tenho números e dados para mostrar para eles, porque tem muitos mercados de fornecimento de produto tailandês que já chegaram saturados. Uhum. Seja América do Norte, Europa, Austrália, os países vizinhos da Ásia, chegaram no seu ápice. E aqui onde a gente está é um oceano azul. Sim. Porque é muito incipiente ainda a cozinha tailandesa, mas é crescente. Nunca se teve tanto restaurante tailandês como tem hoje. Nunca teve tanta utilização de produtos tailandeses como se usa hoje. Diversos restaurantes que não são tailandeses utilizam ingredientes tailandeses, começam a fazer umas coisas fusion, umas muito legais, outras nem tanto, mas o uso de produtos tailandeses é uma crescente. E isso é um trabalho de décadas, não só meu, de quem veio antes, de quem está agora, meu. O meu sonho nesse sentido é que a cozinha tailandesa seja cada vez mais presente e melhor no Brasil. Vem numa crescente, tem comunidade tailandesa, é crescente no país, tem diversos restaurantes da comunidade tailandesa. Minha vontade é que tivesse 500 restaurantes tailandeses em São Paulo, no Brasil, espalhado. Quanto mais tiver, melhor. Aumenta o poder de compra, aumenta a variedade de produtos. Os clientes, obviamente, têm mais opções. Porque a cozinha tailandesa ela é tão grande, tão rica, tão versátil, que existem inúmeras possibilidades para a cozinha tailandesa. E eu quero que tenha cada vez mais. Então, o meu sonho é que seja uma coisa presente, muito mais presente no cotidiano da cidade de São Paulo, do Brasil. Uma gastronomia que esteja presa dentro do cotidiano, e não uma coisa, é aniversário de casamento, vamos lá no restaurante tailandês, ou uma data específica. Hoje o Ping Yang atingiu isso. A gente entrou para o dia a dia. Entrou para o dia a dia. Temos clientes fidelizados que vêm 2, 3 vezes por semana. Muito cliente novo que é de outros estados, outras cidades, vem muito para cá. Então, é um trabalho de formiguinha. Essa dificuldade da comida tailandesa emplacar. Muitos restaurantes penaram, tentaram e fecharam, enfim, na história aqui da gastronomia de São Paulo, e você tem alguns uma exceção, de certa forma, né? Alguns fatores. Conhecimento é um deles. Teve-se muito restaurante tailandês que faltou pesquisa, faltou curadoria. Eu chamo que é meia hora de Google. A cozinha tailandesa é muito rica, muito complexa, muito elaborada, muito diversa. Então tem que ter pesquisa séria. Tem que ler muito livro, tem que ir muito para Tailândia, tem que pesquisar muito, tem que cozinhar bastante, porque descaracterizar a cozinha tailandesa é muito fácil. Ou simplesmente jogar molho de peixe em cima da receita e chamar de Thai é muito fácil. Arroz de jasmim. Tá totalmente errado. Então teve muita coisa assim errada, que às vezes não por má fé, mas por falta de conhecimento, adaptando uma coisa que descaracterizou, mexeu no DNA da comida tailandesa. Adaptar é preciso,
A gente está do outro lado do mundo, não tem o mesmo terroir, não tem os mesmos ingredientes, mas não se pode mexer no DNA da comida. E aí criou-se uma cozinha pseudo-thai que foi totalmente descaracterizada. E daí talvez isso seja um dos principais motivos. E a outra também, que são alguns motivos, né, que é uma coisa que eu batalho muito para se ter, converso direto com os importadores, é ter constância de fornecimento de produtos. Que acontece ruptura de produto. Esse é um restaurante português que não tem azeite. E aí, momento também. Eu acho que quem fazia comida tailandesa no Brasil, 2 décadas atrás, se conhecia muito menos, o grande público conhecia muito menos sobre a Tailândia, sobre comida tailandesa. Na palma da mão hoje, você digitar lá Thai Food, você vai ficar... Sim. Passar dias, 24 horas por dia vendo conteúdo. As premiações também deram muito destaque para galera YouTube, de lá, né? Instagram, Netflix, 50 Best, Michelin. Isso movimenta muito, cria muita curiosidade. E o país tá ali querendo destronar Tóquio ali, né? Não sei se vai conseguir, mas fortemente. Tem uma briga ali, né, de querer... E tudo isso acontece também, já até virando essa chave, entrando nesse assunto que você falou, porque Bangkok é uma capital extremamente vibrante, extremamente gastronômica, seja de comida de rua a restaurante 3 estrelas Michelin. É um mercado gastronômico fortíssimo. De uma cidade, de um país, de um povo que tem muito ingrediente, tem uma população muito antiga, tem uma vastidão, uma riqueza gastronômica incrível. A cozinha tailandesa é, sem dúvida nenhuma, das maiores cozinhas do mundo. Muita gente às vezes fica com uma coisa na cabeça, uma cozinha exótica e tal. Não, eu acho que vem aquela ideia das ilhas, porque, exato, né, que é lindo, assim, mas tem uma cidade que é outra coisa, né? Exato. Então é uma gastronomia riquíssima, riquíssima. Explica esse seu fascínio por esse país, quer dizer, o que a Tailândia representa para você? Eu não sei o que eu faria da vida se eu não cozinhasse comida tailandesa. É meu foco de vida. Aconteceu por acaso, eu digo que foi amor à primeira mordida. Mas foi onde? Onde foi essa primeira mordida? Eu era manobrista, trabalhava de manobrista em South Beach, em Miami. Estava em Miami, você tinha ido para lá para trabalhar. Trabalhar, enfim. Workforce. Sem pretensão de trabalhar com gastronomia, né? Não, nem sabia que existia uma carreira dentro da cozinha, não prestava atenção, era muito jovem, num momento que não existia nenhum desses milhares de programas que tem. É uma época que no Brasil não tinha quase nada de informação sobre esse setor que hoje ficou gigantesco, que é de restaurante, né? O setor de A&B é gigante. Não tinha, ou tinha muito incipiente, pouquíssimo, né? Então eu nunca prestei atenção nisso, não foi uma coisa nem de família, nem nada. Foi eu lá trabalhando de manobrista, trabalhava na frente, numa rua que tinha muitos restaurantes, então comecei a fazer amizade com os chefes, com os cozinheiros, pessoal de restaurante. Ia no backdoor dos restaurantes, ficava fazendo amizade ali, todos os cozinheiros saíam para fumar, eu não fumo, eu ia lá só para fazer amizade com o pessoal. E entrava na porta de trás dos restaurantes, com esses amigos, e via a cozinha operando, e achei aquilo muito contagiante. Assim, foi uma coisa que me despertou muita curiosidade. O fogo, o vapor, picando, cortando, cheio de comanda, restaurante cheio, aquilo foi uma coisa que me cativou a atenção e foi um clique. O segundo clique foi num restaurante tailandês que eu fui, eu sempre passava na frente dele. Um dia eu vou comer aí, ver o que é isso, o que será que é comida tailandesa. Até que um dia eu fui. Fui lá comer e explodiu minha cabeça. Você lembra o que você comeu? Comi labgai, que é uma salada super bal picante de frango. Explodiu minha cabeça. Comecei a consumir mais, comecei em outros restaurantes tailandeses, comecei a pedir delivery de comida tailandesa, comecei a comprar livro de comida tailandesa, comecei a frequentar as livrarias, corredor das livrarias de setor de gastronômico nos Estados Unidos naquela época, era gigantesco, tinha muita oferta. Comecei a comprar livro, me interessar, pesquisar e virou minha obsessão. Falei, é isso que eu vou fazer. Levantei um dinheiro, voltei pro Brasil, fiz Senac em Águas de São Pedro. Aí, bom, aí primeiro virou essa chave, você chefe. Essa chave.
Mas óbvio que não foi do dia para a noite, foram alguns meses assimilando isso, né? Fiz Senac em Água de São Pedro e voltei para os Estados Unidos com o foco de vou trabalhar em alguma cozinha tailandesa. Miami também? Havaí. Havaí. Então já tem uma vibe, mas... Já está mais perto da Ásia, né? Aí o plano era, vou trabalhar em algum restaurante tailandês, levanto um dinheiro para poder ir para Tailândia. Só que o plano parecia ser bom, só que não é tão fácil. Assim. Eu com essa minha cara de tailandês... E a comunidade tailandesa é muito grande nos Estados Unidos. Então a equipe de trabalho nos restaurantes tailandeses eram tailandeses. Então eu não consegui trabalhar em restaurante tailandês. Você não tinha lugar de fala para trabalhar? Eu queria trabalhar na pia, o que fosse. Eu queria trabalhar no restaurante tailandês. Não consegui. Mas consegui trabalhar em restaurante Fusion Asian, muito legal. Tipo, eles não contratavam, é isso? Não, assim, obrigado, tchau. Você tá maluco, né? Imagina, tudo tailandês, eles conversam tudo em tailandês. Como que vai ter um brasileiro, sabe? Não tinha ligação. Trabalhei em restaurantes muito legais, Fusion Asian, aprendi muito, fui me tornando cozinheiro. Depois voltei para Miami, trabalhei em outro Fusion Asian. Depois, tentando trabalhar em tailandês, não conseguia. Tinha um amigo em Londres que me chamava, vem para cá, tem um monte de tailandês aqui e tal. Peguei minha mochila, fui para Londres. Isso anos trabalhando, tá? A gente fala assim, acho que estava passeando. Sim, né? sim. Mas aí você foi buscar a Tailândia em Londres. Também não consegui, pelo mesmo motivo. Aí trabalhou em pub? Foi... Trabalhei num gastropub em Londres e aquele esquema, esse tempo todo, já aí uns 5, 6 anos de carreira, 14, 17 horas por dia de trabalho, 6 para 1, 7 para 0. Essa loucura da cozinha, essa horas e horas e horas, você se encontrou ali? Eu meio que já sabia que era isso, porque já estava meio que inserido ali. Ossos do ofício. Ossos do ofício. E apaixonado pela carreira. Eu não olhei para o lado para outra coisa. É o que eu quero fazer, é o meu foco, é o que eu faço. E antes você tinha trabalhado como instrutor de academia, é isso? Tinha passado antes. Essa foi sua estreia profissional, é isso? Foi. Bom, e aí de Londres, aí eu já tinha vários livros, pesquisava muito, consumia muito comida tailandesa nos horários ali que não estava trabalhando. Até que me mudei para Sydney, na Austrália. Lá tem um cenário de comida tailandesa riquíssimo, muito forte. Tinha um restaurante de um chefe, Dave Thompson, que eu queria trabalhar com ele. Fui bater na porta lá, pedi emprego no restaurante, não consegui. Voltei 6 vezes nesse restaurante para pedir emprego, até que eu consegui. E aí, desde esse momento, eu nunca mais cozinhei outra comida que não tailandesa. Tô falando, acho que de 2008, talvez. E aí, sim, me inseri dentro de uma cozinha tailandesa. Eu era o único não tailandês dentro da cozinha. Então, ouvido e olho muito atento, começando a aprender o nome dos ingredientes, técnicas, marchando os pratos, era tudo em tailandês, então 100% ligado naquilo, aprendendo. E como é que essa turma te via, assim, esse brasileiro que tá doido por essa cozinha, eles te olhavam, cara, estranho, meu. Eles já até que tinham um pouco dessa experiência, porque já tinham passado algumas outras pessoas de lá, australianos, com esse tipo de foco. E hoje até é curioso, passando já depois, já nem sei mais de uns 15 anos para frente, eu recentemente na Tailândia, em janeiro desse ano, encontrei com uma amiga que a gente trabalhou junto nesse restaurante. Ela hoje já não é mais cozinheira, mas ela acompanhou, trabalhamos juntos lá por 3 anos e pouco. E depois acompanhou minha carreira, depois que me mudei para Tailândia, trabalhei em diversos restaurantes e tal. E depois aqui no Brasil, com o Ping Yang rodando e tal, ela me acompanhando de longe isso, a gente ficou muitos anos sem se ver. E ela me abraçou e a gente ficou muito emocionado, assim, que ela ficou, cara, eu tenho muito orgulho de você. Que é a minha cultura, minha comida, do meu país, e você abraçou isso fortemente. Então foi um momento, assim, muito legal. Jep. Essa é minha amiga. É isso, eu no Sailor Star em Sydney, depois de lá me mudei para Tailândia. Mas antes você muda de nome, né? Maurício Santi até lá não existia, né? Não existia. Abdala Thomas, né? Exato. Como é que foi essa mudança de nome? Foi porque dentro dessa cozinha, os tailandeses não conseguiam falar meu nome. Maurício para o tailandês é uma sonoridade que trava a língua, então eles não conseguem falar.
E aí eles me deram um nome tailandês, Santé, se fala em tailandês. Que e é aí, paz, não é isso? Paz, quando é para uma pessoa pacífica, uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila. Eu gostei muito do nome, obviamente que fiquei feliz pelo significado do nome. E aí ficou aquela coisa de nome duplo, né? Na Austrália, algumas pessoas, os australianos me chamavam de Maurício, os tailandeses me chamavam de Santé. E começou a ter essa coisa de nome duplo. Ah, o Maurício tá aí? Tipo, não. Ah, mas eu tô vendo ele ali. E aí começou a criar as coisas. Eu comecei a juntar os nomes. E aí ficou. Daí, quando eu mudei pra Tailândia, já tinha o nome tailandês. E aí ficou. Você tava pensando, no momento eu vou ter que ir pra Tailândia. Era meu sonho, né? Era o meu maior sonho. Quando eu mudei pra Tailândia, eu já tava com acho que uns 8 anos de barriga no fogão. E aí, com o chefe Dave Thompson, tinha acabado de abrir o restaurante Nam em Bangkok. E aí eu mudei pra lá. E aí foi quando a vida começou de fato. E esse ficou 7 anos, é isso? Não foram 7 anos direto. Tá. Primeiro fiquei 4 anos, depois voltei, mudei pra Singapura, voltei pro Brasil, depois voltei pra lá, no total 7 anos. E desde que eu voltei pro Brasil, eu sigo voltando pra Tailândia, eu volto todo ano, às vezes uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano. Que é uma eterna pesquisa, sempre vou, me enfio nas cozinhas, vou cozinhar, vou para o interior, vou para campo, vou pesquisar ingredientes, pesquisar receitas, vou para províncias diferentes, pesquisar gastronomia do país, né? Muito embora seja um país pequeno relativamente, a gente no Brasil tem uma referência muito diferente, porque o Brasil é muito grande. Mas mesmo a Tailândia é aproximadamente o tamanho do estado de Minas Gerais. Mas tem inúmeras províncias e regiões diferentes, que têm climas diferentes, culturas diferentes, gastronomia diferente. Você muda de província, a culinária é outra. Você vai em épocas do ano diferentes, os ingredientes são outros. É um povo que é muito antigo, num lugar geograficamente muito fértil. Sim, então, a chuva tem uma importância muito grande lá. Muito grande. Então tem uma população que está lá há muito tempo, que é densamente povoado, num lugar que é muito fértil. Então é uma gastronomia riquíssima, tem muita coisa de diversas influências regionais e de outros lugares do mundo. Que eles assimilaram isso à cozinha tailandesa, e hoje é a cozinha que e é uma cozinha que não para de estar em movimento. Ela está constantemente se atualizando e pegando novas referências e transformando em cozinha tailandesa. Sim. E tem a cena contemporânea também é muito grande. Assim, muito forte, muito forte. De rua, né? Exato. Aproveitando eu vou falar o nome dela errado, mas você teve uma experiência com a Jai Fei. Como é que foi isso? Que é pra quem não conhece, é uma chefe de rua que ela cozinha com aqueles óculos de neve, né? De esqui, né? E pra fritar, pra se proteger, tem uma estrela Michelin. Acho que tem o Netflix sobre ela também, né? Tem o Netflix dela também. O Chef's Table, né? Como é que foi essa experiência? Eu conheço a Jai Fei desde 2010, muito antes de Michelin, de 50 Best, de Netflix. Ela já era muito conhecida na Tailândia e por viajantes gastronômicos, gente que ia para lá por conta da comida. Ela já era uma referência. E eu frequentei muito lá. E segunda vez, terceira vez, falava um oizinho, dava um sorriso, já me virava bem no tailandês ali. E interagi com ela, até que me apresentei, falei que era cozinheiro também, que eu admirava ela. E pedi para fazer um estágio com ela. Com um não garantido, estampado na cara. E rolou? De cara? Assim? E ela falou assim, não, venha. E fiz estágio com ela, acho que foi em 2012. Passei uns dias cozinhando com ela. E ela foi uma donzela. Ela é extremamente rigorosa, extremamente competente, é uma baita cozinheira. Ela cozinha em média de 300 couverts por dia. Ela cozinha todos os pratos. Ela é uma senhora hoje com 82 anos. Ela é extremamente musculosa. O braço dela é puro músculo. Não tem uma pele solta, uma coisa, nada. Ela é extremamente musculosa porque ela está cozinhando todos os dias. Ela é uma máquina. E ela pegou na minha mão, me mostrou todos os truques e os detalhes da cozinha dela.
que foi uma surpresa enorme para mim. Jamais imaginei. Talvez seja a chefe mais conhecida do país lá, né? Mais possivelmente. Mais que o Dadan, que é a chefe Pam, né? Todo mundo conhece ela. Assim, né? Exato, ela é um ícone, né? Uhum. E, sei lá, acho que possivelmente eu tenha sido a única pessoa a cozinhar com ela lá, no restaurante dela. E para mim foi fora da realidade, assim. E cozinhei com muita gente lá, né? Em muitos restaurantes de altíssimo nível, restaurante familiar, outros lugares de comida de rua. Cheguei a morar com uma família que tinha barraquinha na calçada, do lado de um bueiro, marido e mulher cozinhando. Morei com eles, cozinhei com eles, tomava banho de canequinha, usava banheiro, buraquinho no chão, dormia no chão com telinha mosquiteira em volta, calor de 40 graus. Então eu vivi diversos prismas da cozinha, da sociedade tailandesa, diversas cozinhas tailandesas, que é o que eu te falei no começo, né? Tem que ter bagagem, conteúdo para saber sustentar uma cozinha e levantar uma bandeira. Mas você já tinha isso na mente, assim, bom, uma hora eu vou fincar raízes em São Paulo, porque você teve uma vida nômade durante um bom tempo, assim, e vou fazer o meu. Era um pouco a sua meta, já estava desenhada isso Sem ou dúvida, não? Sem dúvida. Eu hoje estou com acho que 26 anos de cozinha, se não me engano. Já até perdi a conta. Acho que é isso, 26 anos. Para mim era muito claro o meu caminho. Chegou um momento da carreira que eu falei, eu preciso fazer uma coisa. Eu já não queria mais bater ponto para ninguém. Eu queria parar de trabalhar para os outros, né? Parar de trabalhar para os outros, que é onde começa a insanidade bater forte também, porque é muito... Qual que é melhor? É muito mais confortável trabalhar para os outros. Sim. Mas eu tinha esse fogo, o objetivo e o sonho de criar uma coisa. E eu queria, sim, voltar para São Paulo, voltar para o Brasil. Eu só via São Paulo de fora, né? Muitos anos fora, e via que o cenário aqui estava crescendo. Quer dizer, você voltou para uma cidade bem diferente também, pelo menos nessa indústria, né? Sim, muita coisa acontecendo, né? E eu tinha essa vontade, muitos anos fora do Brasil também, queria voltar aqui e mostrar o que foi que eu fui pesquisar. Eu tinha esse tesão, essa paixão de querer, não, eu vou voltar e vou mostrar o que é isso. Sim. Até quando eu voltei para o Brasil, as pessoas falaram, vai trabalhar em tal e tal restaurante para você conhecer as pessoas. Eu falei, não, passei a minha vida para cozinhar comida tailandesa, não posso voltar para cá e cozinhar num grande restaurante, tipo a cozinha brasileira ou o que fosse. As pessoas vão me conhecer por outra cozinha, não pode, tem que ser pela cozinha tailandesa. Só que eu me fudi, né? Porque eu não conhecia quase ninguém, não tinha dinheiro. Você chegou primeiro a ter uma experiência no Obá, né? Quando teve uma das fases do Obá. Sim, eu assumi a cozinha por um tempo lá, meio que uma consultoria lá, fiquei um tempo, mas não era o que eu queria. Tava longe de ser o que eu queria mostrar da cozinha tailandesa. Depois eu comecei a fazer jantares na minha casa. Foi um momento muito legal. Conheci diversos clientes, são meus clientes até hoje. E depois veio a pandemia. Na época da pandemia eu virei a chavinha, comecei a fazer curry semanal. Cada semana fazia um curry. Momento extremo desafio para todo mundo, né? O mundo todo numa situação completamente atípica. E sobrevivi assim. Mas foi esse momento dos jantares na minha casa e da época dos curries que eu construí uma clientela muito forte, muito fidelizada. Gente que gosta de comer, que conhece comida, que viaja por comida, que consome muito restaurante, se tornaram clientes fidelizados. E aí eu tinha um mapa de calor dos meus clientes. Entendia, sabe, tinha telefone, e-mail, endereço de todo mundo, porque entregava para eles e recebia eles na minha casa, a gente recebia na minha casa. Mas aí foi isso, bom, então vou levar esse pessoal para o ponto físico. E aí eu entendi onde que seria. Como é que você explica esse sucesso? Até hoje, enfim, já abre com fila, sendo que tanta gente tentou
Como é que você enxerga os acertos desse modelo que você fez? Porque também, assim, não é uma coisa brasileirada, né? Acho que é importante explicar isso. Quer dizer, tem a picância lá mesmo que tem lá na Tailândia, assim, né? Você não está poupando aqui para uma leitura... São alguns fatores, né? Momento de mundo, momento da cidade de São Paulo, toda essa base de pesquisa, de ingredientes. Eu tenho muitos ingredientes que são únicos aqui para o Ping Yang, para o Pilek, que vem da minha horta, muitas ervas e plantas que vêm da minha horta, então consigo ter uma característica que é única nossa. E é muito desse trabalho que eu fiz de 2 décadas de pesquisa, o começo plantando sementinha aqui em São Paulo, dos meus primeiros clientes. Então eu identifico que a abertura do Ping Yang teve a primeira bolha de clientes do Ping Yang, que foram esses meus clientes. E muitos desses meus clientes são pessoas realmente foodies, pessoas que realmente gostam de comer. E essas pessoas têm a segunda bolha que vai atrás dessas pessoas, porque sabe que elas são pessoas do bico fino, gente que gosta de comer. Então seguem essas pessoas ou têm amizade com as pessoas e criou-se quase que instantaneamente essa segunda bolha. E assim sucessivamente chegou, que alastrou e a gente recebe muita gente do país todo. Tipo, eu pego pelas reservas, né? Eu vejo o DDD das reservas e gente do país inteiro. Comparando com o cinema, assim, quer dizer, o filme, se ele não bomba no primeiro fim de semana, ele já sai do... o cinema já tira, assim. Restaurante é um pouco assim, quer dizer, ele tem que ter chegar já com barulho... do que deixar aquela casa vazia até, nossa, vai pingando desse boca a boca. Como é que você vê? Isso falando hoje no mercado de São Paulo, que é assim, super concorrente, quer dizer... Nunca se teve tanto restaurante bom e muito bom como temos hoje na cidade de São Paulo. Grandes chefes, uma geração de jovens cozinheiros muito focada, que pesquisa muito, que consome muito. E uma galera com sangue nos olhos, assim, né? Quer dizer... fazer acontecer. Que é fantástico, né? A gente nunca viveu esse momento tão frutífero, assim, de coisas acontecendo, né? Coisas legais acontecendo. É óbvio que lançar um filme com poltronas cheias e começar um restaurante bombando logo de cara é muito bom. Mas não é a única forma. Até isso como uma mensagem para quem está abrindo um restaurante e não está bombando desde o começo. É resiliência. Tem que acreditar no sonho, acreditar no projeto, treinar a equipe, montar uma equipe robusta que acredita no seu sonho. É um processo. Mas dá para ficar com cadeira vazia até quando? O cinema tem que pagar as contas, né? Tem que pagar. Mas é o que eu te falei. Abrir um restaurante é uma grande insanidade. Eu tento falar isso com os meus cozinheiros, converso isso direto com eles, que a linha do que sobra para um restaurante é muito fininha. Ou você é totalmente obcecado por isso, eu falo isso para eles no caráter de se prepara, fica aqui comigo, fica no Ping Yang, fica no Pilek, o dia que você achar que você tem que ir para outro lugar, eu te ajudo a ir para outro lugar. As pessoas têm que se municiar de conhecimento, tem que se construir um grande profissional, senão você não vai ter diferencial nenhum lá na frente, quando for o seu momento de abrir o seu restaurante. Uma das nossas funções, da minha função como chefe de cozinha, como empreendedor, como proprietário de um restaurante, é formar pessoas e profissionais e contar a vida real para eles. Porque às vezes fica nessa coisa romantizada, chefe de cozinha, saiu na capa da revista, saiu no programa, e a verdade não é essa, a verdade é outra. Contas, as pessoas fazem umas contas que às vezes, um prato caro, e acha, o cara tá enchendo o bolso, quer dizer, você tem... Exato. O faturamento pode ser expressivo, mas assim, a margem é muito baixa. Né? A margem é muito baixa. Então se não tiver um business muito bem amarrado, que conta uma história, que tem um conceito, que tem uma equipe engajada, aí sim é onde o trem descarrilha e não encheu, vai ter que fechar. Tem muita coisa envolvida para um restaurante ter sucesso.
E tem esses desafios, como a gente estava falando antes, tem muitos desafios que acontecem no dia a dia que te ferem constantemente. Você está constantemente levando porrada de algum lado, E tem que diariamente. abrir sorrindo aqui depois. Abrir sorrindo. Você consegue se divertir nos seus negócios, sentar aqui e Consigo. tomar um drink, ou você fica aqui... Eu não desligo nunca. Estou sempre com o radar ligado, mas eu consigo. Até com a minha própria equipe. Consigo me divertir com eles. A gente tem um relacionamento muito bom. Com clientes, tem clientes que se tornam amigos. Então acaba virando, mesmo estando dentro do ambiente de trabalho, vira também um pouco de aproveitar esse momento, sabe? Esse é o sonho, né? Então, o sonho é pagar conta também, tem que pagar, tem que arrumar, tem que manutenção, tem troca de equipe, acontece, é absolutamente natural acontecer essas coisas. E tudo isso é o sonho. O sonho não é só a parte boa, a parte ruim faz parte do sonho. Você falou que vai para Tailândia agora, aí você consegue desligar ou você fica ali olhando câmera, mandando mensagem? Você consegue, de fato, sair? Eu estou num processo, me treinando para isso. Faz parte, né? Primeiro é confiar na equipe. Eu tenho um orgulho enorme deles, de confiar neles. Confio neles. Então eu consigo botar a cabeça no travesseiro e saber que está tudo acontecendo. E se eles tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, eles sabem que eu vou estar a postos e pronto para ajudar ou para responder alguma coisa. Que é importante para mim conseguir desligar um pouco, para eu conseguir acionar muito mais a parte criativa, a parte de caminho, estratégia, o que a gente vai fazer. Senão não consegue, né? Você fica estrangulado e aí não consegue fazer nada direito. Mas é um momento transitório também isso, de cozinheiro para chefe, empreendedor. Diversos chefes passam por isso, né? Eu, no momento de me transformar chefe e empreendedor, eu tinha memória muscular da cozinha. Meu corpo sente falta de estar na cozinha. Às vezes eu estou mais tempo na frente do computador e no telefone, no WhatsApp, falando com diversas pessoas, do que cozinhando de fato. Você lida bem com isso? Ou... Hoje sim, mas por um tem uma abstinência aí. Por um bom tempo, eu tinha essa abstinência, uma memória muscular. O rush da cozinha, o dia a dia da cozinha, condicionado por mais de 2 décadas fazendo isso, é uma memória muscular. Às vezes eu trabalhei 17 horas no dia, mas eu não cozinhei. Parece que eu não trabalhei. Que loucura. No começo eu tinha sentimento de culpa. Falei, caramba, eu não trabalhei hoje? Ué, mas o que eu fiz? Aí eu começo a listar tudo que eu fiz no dia, fazia isso. Hoje Você já aceitou isso? Aceitei isso, mas foi um processo transitório difícil. O que é empreender? Como é que você resume essa atividade? Empreender, para mim, é mostrar o que é o meu sonho. Dar vida a um complexo de informações que eu captei por anos de trabalho e de inspiração, criar a vida de um negócio, de um bar como esse, ou Yang, ou Thai Food Shop. Isso é empreender, é dar vida a um sonho. Demanda de cliente está em último lugar na minha lista. O que o cliente quer, não, é o que eu captei de informações, é o que o cliente vai consumir. Ou tem gente que abre um business estritamente por dinheiro. Das últimas coisas que eu vou pensar no dinheiro, eu vou pensar qual é o conceito, o que eu quero comunicar com isso. Obviamente que tem que ser uma coisa viável. Depois monta-se um business plan. Tipo, isso faz sentido? Opa, faz sentido. Então a gente vai para frente. Mas o sonho é o principal. O sonho, o conceito que eu quero comunicar com a marca ou com o restaurante, o que seja. Para você, o que é sucesso? É casa cheia. Não tem melhor resposta de sucesso do que ter um restaurante, um bar bem frequentado, bem movimentado e de clientes muito legais. A gente recebe muitos clientes muito legais, recebe muitos chefes de cozinha, muitos colegas de profissão, muitos donos de restaurante, de sommelier, de outros estados. Isso é uma coisa muito gratificante.
Cozinheiro gosta de receber cozinheiro no seu restaurante. E muita gente, que são os clientes bico fino que eu falo. Tem muito cliente que realmente conhece gastronomia, conhece restaurante. A gente tem bastante cliente assim. Então, para mim é uma grande felicidade. Sucesso é ter esse tipo de cliente na casa e casa cheia. Premiações e afins, isso também está lá no fim da fila. Se vier, maravilha, é por trabalho. É porque a gente está fazendo uma coisa bacana. Se não vier, baixa a cabeça e trabalha. A gente está fazendo... A gente tem convicção do que a gente está fazendo. O que mais te deixa feliz? É ter a casa cheia, ter equipe motivada, ver jovens cozinheiros crescendo na carreira, ver equipe de sala se acostumando a uma cozinha, falar os ingredientes, falar sobre os ingredientes, a nossa nomenclatura dentro do menu, todos os nomes dos pratos em tailandês, o nome das ervas em tailandês, conseguir treiná-los, eles entenderem e vestir a camisa e, sabe, eu fico emocionado de ver a equipe de sala, o bar, a cozinha, de gente entendendo o conceito, entendendo a proposta, vestindo a camisa e eles fazem a casa brilhar. Eu criei a casa, hoje tem a vida própria. Então, isso é gratificante demais, ver... Tem cozinheiros que entraram aqui como estagiário e estão brilhando, sabe? Focados, amadurecendo como pessoa, como profissional e crescendo na carreira. Isso é casa cheia, bons clientes e equipe brilhando, é lindo demais de ver isso. É muito comum você ter os restaurantes de culinárias asiáticas, que são os restaurantes temáticos, né? E tem os restaurantes que fazem a especialidade, por exemplo, o indiano tem um restaurante que faz a especialidade indiana. O seu é um que tem especialidade tailandesa, mas não é necessariamente temático, né? Você acha que isso tem a ver com o sucesso do restaurante? Acredito que sim. Regra geral, não só com a cozinha tailandesa, mas diversas cozinhas étnicas, cria-se uma coisa meio caricata, né? Aqui você não colocou nenhuma estátua de Buda, nenhum elefante, que tem muito lá, né? Fonte de água e... Sim, nada contra quem faz isso e cada um tem um sonho, um conceito, uma coisa, mas é meio que criar um Epcot Center para, sabe, contextualizar. Eu não gosto disso, eu acredito numa coisa diferente. E periga também desviar o foco da comida, né? Total. Até em Bangkok mesmo, você esteve lá, você viu, é uma capital extremamente cosmopolita e uma junção do antigo com o moderno. Pyongyang é meio que isso, é uma casa contemporânea. Não tem lá estátua de Buda na entrada do restaurante, não tem, sabe? A comida é o principal, o ambiente tem que ser legal, bacana. Sem estereótipo, né? Sem criar caricatura de si próprio ali. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? O que é um bom atendimento aqui para o Pilek e para o Pyongyang, na sua visão? E como é que vocês medem a satisfação dos clientes? O atendimento é um pouco distinto, mas ambas têm um fio condutor parecido, que é um informal com certa formalidade. Como é que é isso? A casa é despojada, né? É um restaurante casual. A gente não quer estar muito formal, muito engomadinho, muito sério no atendimento. Então a gente tem um atendimento que tem que explicar um pouco, porque é uma cozinha que gera muita dúvida, por ser diferente, pelos nomes serem diferentes, as comidas terem ingredientes que muitas das pessoas não conhecem. Então a gente tem que ter uma entrega de um pouco de entregar um pouco do que é o nosso conteúdo. Tem um lado didático ali, né? Didático. Mas também tem um serviço um pouco mais relaxado, mais jovial, mais moderno. Regra geral funciona muito bem. Não quer dizer que a gente não tenha problema. Tem gente que às vezes não entende, não quer isso. Tudo bem, tá certo. A gente nunca vai agradar todo mundo. Mas, regra geral, a gente tem muito elogio ao nosso serviço, à nossa hospitalidade. A casa é pequena, é meio apertada, então isso já gera teoricamente geraria um certo desconforto,
mas os clientes se sentem muito abraçados, muito confortáveis na nossa casa. Então é uma hospitalidade, a cozinha é aberta, o cozinheiro conversa com o cliente no balcão, tem muito cliente que vem aí, já conhece os cozinheiros, já conhece a galera do salão, já se falam dando risada um com o outro, já se abraçam, se beijam, então tem esse calor, assim, calor humano. E como a gente mede isso no dia a dia, primeiro, é o cliente voltando, se o cliente está voltando, é porque deu certo. É o elogio dos próprios clientes, a gente recebe muito elogio de clientes na hora ali, assim, nossa, gostamos demais, muito obrigado. Os clientes param na frente da cozinha para agradecer, agradecem o salão, efetivamente a gente tem isso. E depois muito por mensagem, né, por WhatsApp, por Instagram, Google. Google geralmente a galera vai mais para tacar pedra e não gostou, mas às vezes tem muito elogio também. São algumas métricas, né, que a gente tem e o contato, muitos clientes já chamam a gente por WhatsApp para fazer reserva, então já tem um contato muito próximo com o cliente, não é robô respondendo, tem uma pessoa que realmente responde ali e organiza a reserva do cliente. Então a gente tem uma proximidade com o cliente, tem caráter humano, seja no atendimento direto, seja à distância para fazer reserva. Isso que é legal, é uma hospitalidade amiga e querida e próxima.